C'est l'Europe qui, avec ses partenaires, a permis... Fala gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao meu canal nesse momento. Obrigado por clicar nesse vídeo. Estou muito feliz que você está aqui comigo e convido você, se é a sua primeira vez aqui no canal, a fazer parte, a se inscrever e a dar uma rodada aqui, conhecer todo o material, todos os vídeos. Todos os dias tem 1 ou 2 vídeos aqui falando de assuntos da atualidade, falando sobre geopolítica, falando sobre globalismo, nova ordem, fazendo análise de séries e de filmes que trabalham questões importantes que tem a ver com a nossa vida e falando de profecias bíblicas também. Além de música, né? Que é uma das essências aqui do canal. Então você é mais do que bem-vindo e eu te convido a também fazer parte do nosso canal e continuar comigo até o final desse vídeo. Se você já é inscrito ou é membro aqui do meu canal, valeu pela força e pelo apoio diário, tá bom? Assim como muito obrigado a todo mundo que está indo lá pro meu Patreon e lotando minha comunidade no Patreon e me apoiando lá também e assistindo outros temas que eu não posso falar aqui no YouTube por causa da censura, eu falo lá no Patreon e desde já estendo o meu convite. Galera, é o seguinte, me pediram, fiz uma análise aqui das falas, das posturas desse fórum, o Fórum do Anticristo, né? A ONU foi estabelecida para poder fundamentar, fomentar e fortalecer o governo mundial, um governo mundial, né? Os seus membros se reúnem, eu fico muito atento, eu presto atenção nas falas, nas bandeiras, nas proposições, do que está sendo comentado ali, porque tem aspectos geopolíticos, tem interesses econômicos propriamente ditos, e tem grandes aspectos de globalismo. Eu abri meu vídeo anterior falando que o palco das palhaçadas e dos desejos obscuros da nova ordem foram expostos para o mundo. Isso é uma verdade, né? Dentro de todas as palhaçadas, dos interesses, dentro desse jogo do globalismo, desse fórum do globalismo, eu tenho alguns aspectos para poder comentar com você e algumas questões para pincelar. Vamos objetivamente, então, à fala do Macron. Geralmente, os líderes estão falando para a sua plataforma, estão falando para os seus países. O Trump, ele falou para o seu período eleitoral. Ele está em período eleitoral, então ele falou para a sua base, ele falou para os seus eleitores, atacando diretamente o dragão, o Xing Ling. Bom, de via de regra, todos falam para o seu público. Porém, a fala do Macron é o que me fez vir aqui gravar um outro vídeo para você especificamente sobre a fala dele. Ele fala não só para a França, ele fala como quem é o líder da Europa. E isso é interessante. Isso é muito interessante a gente observar a vaidade, o orgulho, a exposição de tratar assuntos gerais. O Macron foi um dos poucos que se colocou na posição de um diálogo internacional e ele pediu, assim como o Xing Ling, uma nova ordem, tá? Que eu não posso falar todo o termo aqui, mas ele pediu a nova ordem e a ONU tem papel primordial e fundamental nisso. É interessante, olha, por exemplo, ele citou o Trump, ele falou nos acordos comerciais, nas taxações comerciais que existem dos Estados Unidos em relação ao aço da Europa, à indústria automotiva da Europa, porque o Trump, ele com a sua política de American First, ele começou a proteger a indústria nacional, proteger os produtores nacionais, proteger o produto norte-americano em detrimento do produto europeu e na sua guerra cambial comercial com o Xing Ling. Então, dentro dessas brigas, o Trump é bem protecionista, assim como todos são protecionistas, pregam o liberalismo de mercado, mas eles são protecionistas, via de regra, todos são protecionistas. E o Macron, ele aproveitou para dar sua alfinetada no Trump, é um ponto que eu já destaco para você, quando ele fala que esses acordos, que inclusive a Organização Mundial do Comércio deveria verificar melhor, ele está dando uma alfinetada no Trump. Quando ele fala da questão das sanções que o Trump está propondo sobre o Irã, porque o Trump saiu do acordo que foi estabelecido, se não me engano foi em 2015, não é isso? Foi estabelecido o último acordo do Conselho de Segurança da ONU, da questão de proliferação de armas de destruição em massa. O Trump saiu desse acordo alegando que a ONU não fazia as sanções e as pressões necessárias para que o Irã desistisse do seu programa nuclear. O Trump ele usa muito desse teatro Irã para poder implementar todos os seus interesses e implementar as suas políticas. Você sabe que eu gosto do Trump em algumas coisas, mas quando eu tenho que falar, amigo, eu vou falar dele, como eu falo várias vezes aqui, e ele usa o Irã como esse palco, como esse teatro, porque ele tem um interesse no Oriente Médio, eu estou explicando isso para vocês aqui várias vezes, de isolar o Irã e a Turquia, que representam a velha ordem no Oriente Médio. E ele percebe o eixo, a aliança do mal, bem clara, bem formada entre Rússia, China, Turquia e o Irã. E aí você tem Hezbollah, você tem todos os outros grupos
moderados ou extremos do Islã, né, da Irmandade Muçulmana, agregando-se a esse bloco ali que se forma, esse alinhamento, esse eixo que se forma ali no Oriente Médio. Galera, é o seguinte, o outro aspecto que eu percebi aqui com relação ao Trump é porque o Trump falou polarizando, atacando o Xing Ling. Ele não, ele falou de assuntos gerais e propondo-se, se colocando na posição bem de líder, né? Como quem vai lá no Líbano e planta uma árvore, que inclusive é profético sobre isso, mas ele vai lá, planta uma árvore, ele se apresenta como o solucionador do Líbano, e o pessoal naquele clamor, naquele afã, naquele desespero, dizendo: você é a nossa única esperança, Macron, você é a nossa esperança, e ele recebendo esse afago, ele gosta disso, dá para perceber que ele é bem vaidoso. O discurso dele foi completamente diferente em termos de tempo, de projeções, de palavras do Trump, do Bolsonaro, por exemplo. Ele tocou em questões da ordem secular, da ordem global, visando retomar os parâmetros que ele, inclusive, ele fala da questão da guerra da Síria, ele fala da Líbia, ele fala desses conflitos, né? Ele fala da questão da guerra comercial, do Xing Ling, ele fala de questões macro. E ele pega toda essa questão que a ONU vem sendo acusada de se emparelhar, não só a ONU, mas os seus braços, né, seus organismos, de se emparelhar, colocando em xeque a credibilidade da Organização Mundial de Saúde e outras organizações, do próprio Conselho de Segurança, que, segundo ele, foi descreditado ao longo dos anos pelos acordos que não foram cumpridos. E ele apresenta a França, né, como tanto que todo o pano de fundo é a Europa, para poder, inclusive, cutucar a Rússia, dar uma incomodada na Rússia, né? Como a Rússia não respeita determinados protocolos de armas, inclusive, citando a questão do envenenamento daquela pessoa, que eu não posso falar aqui no canal, mas falo essas coisas lá no Patreon. Ele falou que a Rússia precisa ser cobrada, e ele, como líder da Europa, ele se põe nessa questão que a Rússia deve dar uma resposta imediata, uma explicação imediata sobre essa questão. O Macron, inclusive, ele estava deixando essa postura. O ponto alto que eu queria comentar com você agora, esse vídeo é objetivo, e é isso que você tem que prestar atenção aqui. Mas é o seguinte, antes disso eu vou te pedir aqui, ó, se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não deixou o seu like, eu quero pedir a você agora, 2 segundos eu vou te dar, para você deixar o seu like, me ajudar a posicionar esse vídeo, ranquear esse vídeo, e você me ajudar a posicionar o canal. Eu conto com o seu apoio mesmo, para o algoritmo do YouTube entender que esse canal e esse vídeo é relevante. Eu te dou 2 segundos, se inscreve, toca o sininho, deixa o like, vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço de coração, é importante que você fez. O ponto alto, que é o que eu quero que você perceba, e que bom que você ficou comigo até o final, porque esse vídeo é mais objetivo, é o seguinte: ele fala que é o momento exato para a ONU recuperar os seus valores e estabelecer a ordem para esse mundo, em grosso modo, esse mundo caótico por causa da crise de saúde, por causa da crise econômica que vem a reboque e por causa da fragilização desse instrumento de ordem global que é a ONU. O que ele está falando? Ele está falando que a ONU foi estabelecida para implementar a nova ordem. E esse é o momento da ONU assumir essa posição, e as lideranças globais precisam assumir essa postura. O que ele está dizendo? Eu estou me colocando nessa postura. Eu não estou falando só para a França, eu estou falando para o mundo. Um discurso de 40 e poucos minutos, ele tocou nos principais assuntos do mundo, inclusive Brasil, metendo o dedo, metendo as patinhas na Amazônia, porque ele tem interesse nisso, que representa essa agenda global. Então ele falou desses assuntos que são assuntos nevrálgicos, são assuntos importantes, são centrais, e ele se coloca nessa posição orgulhosa, vaidosa. Bom, é o seguinte, eu não o vejo como anticristo, já falei isso para você várias vezes, respeito mesmo quem acha que ele é o anticristo, eu não o vejo com essa postura, pelos textos bíblicos, por acreditar que vem do Oriente Médio. Eu sei que a coisa bagunça quando fala que o anticristo é enganador, eu sei que a coisa dá essa complicada, mas pelos textos bíblicos, pelas referências e pelas minhas análises, vem do Oriente Médio. Eu quero ler um texto com você agora que se refere a essa postura da ONU sendo aclamada para a nova ordem, tá? Eles estão preparando, né? Eles estão preparando isso. O mundo precisa ser reconfigurado, resetado, reiniciado, né? E o Macron está aclamando isso, que a ONU tem que assumir o seu papel, né? na égide desse processo. Diz assim, ó, Sofonias capítulo 3, versículo 8. Olha o Senhor falando. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo,
porque meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Isso aqui é um juízo de Deus para as nações que seriam reunidas, congregadas. E tem outros textos em Isaías falando que as nações seriam reunidas. Deus vai ter o dia do juízo de Deus sobre as nações. Bom, eu poderia falar aqui para você das 10 doutrinas, né, da disruptura de valores judaico-cristãos, da destruição de sistemas de governo, da desconstrução, né, do sistema de governo. Eu sei que vai chegar o dia que o próprio Criador permite a reunião dessas nações, e dessas nações, desse agrupamento de nações, vão sair as 10 nações, os 10 países, aqueles que vão apresentar ao mundo o anticristo. O sistema do anticristo, o governo do anticristo, ele vai ser implementado pela ONU. E quando eu vejo essas falas, assim como eu vejo as falas do Papa Francisco, eu estou esperando inclusive a fala dele, porque ele vai falar do Fratelli Tutti, ele vai falar da política do Vaticano para o mundo. Eu fico analisando essas falas porque o sistema de governo do anticristo, o sistema político, será amparado, anunciado, fomentado, sustentado, viabilizado pelas políticas da ONU. Poderia achar vários adjetivos. ONU, governo das nações, né? Assim como no aspecto religioso do falso profeta, será sinalizado pela questão religiosa. E o concílio das religiões, tá? O presbitério das religiões, que é o concílio, o parlamento das religiões, já existe e estão comungando, né? E a cada dia mais e mais estão crescendo mais. E virá a calhar a fala do Papa Francisco nesse momento na ONU, que eu vou também esperar para poder analisar aqui com vocês. Bom, é o seguinte, eu espero que você tenha entendido dos interesses do Macron se posicionar a França ali como representante da Europa e falar para toda a Europa e falar para todo mundo, mostrando algo grande e falando categoricamente que é tempo da ONU, assim como o Xing Ling, assumir o papel de estabelecer a nova ordem. É tudo que eles querem, é o plano deles. Preste atenção também que o Macron, a França, está por trás de um acordo de cooperação comercial. É um vídeo que vai sair amanhã aqui no canal, fica ligado nele. De um acordo comercial com Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita, Jordânia e Egito. Está se formando um acordo ali. Assiste o meu vídeo de amanhã. Fica na expectativa dele, porque o Macron disse que é ser o intermediador do Oriente Médio com a Europa. Vamos prestar atenção nisso, tá bom? Eu sou Rafael Bittencourt, estou fazendo esse vídeo para que você possa ficar atento a tudo que está acontecendo no mundo e olhar também para as Escrituras e renovar a sua fé. Valeu, gente! Eu abro agora os comentários para vocês. Aqui embaixo está o link do Patreon, que eu convido você a fazer parte da minha comunidade. Não precifiquei, tá? Cada um contribua, é uma política da comunidade do Patreon de ser pago, porque lá não tem publicidade, eu posso falar de tudo, não tem censura, tá? Então eu posso falar de tudo, posso postar matéria, fazer podcast, fazer vídeo, vários materiais eu posso postar lá e lá não tem censura, então você paga um valor mensal, eu não precifiquei. Cada um contribui, a gente contribui com $10 mensais, $5, $2, $1. O que mais importa, na verdade, é você estar junto comigo lá. Estamos ali firmes, aliançados, tá bom? Nos edificando. Eu abro os comentários para vocês agora. Tchau, tchau.